Zero lactose ou normal? Difícil decidir. O zero lactose é mais saudável, mas o normal é mais barato. Qual será? Você já parou no mercado, olhou para o leite tradicional, olhou para o leite sem lactose do lado, percebeu que ele é quase o dobro do preço e mesmo assim colocou o sem lactose no carrinho, só por garantia? Pois é, você não está sozinha. E hoje eu vou te contar algo que a indústria não quer que você saiba. A maioria das pessoas que compra leite sem lactose no Brasil não tem intolerância à lactose diagnosticada. E tem mais, algumas delas podem até estar prejudicando o próprio corpo fazendo isso. Fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender como funciona essa condição no seu organismo, por que o Brasil é um caso à parte no mundo, o que a ciência diz sobre intolerância leve e, de brinde, vou revelar a jogada de marketing que fez o mercado de produtos sem lactose movimentar quase 7 bilhões de dólares no mundo. Bora desmontar esse mito juntos? Antes de tudo, o que é lactose? É o açúcar natural do leite. E para digerir esse açúcar, o seu corpo produz uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose em dois açúcares menores, glicose e galactose, que aí sim o intestino absorve de boa. O problema começa quando essa produção de lactase vai caindo. E sabe quando isso acontece? A partir da infância. Faz sentido, né? Biologicamente, todos os mamíferos, sim, todos, deixam de produzir lactase depois do desmame. Afinal, por que um adulto precisaria de leite materno? A diferença é que uma mutação genética, que aconteceu lá por volta de 10.000 a.C., provavelmente na Europa, permitiu que algumas populações continuassem produzindo lactase na fase adulta. Isso se chama persistência da lactase, e é literalmente uma exceção evolutiva. Ou seja, o estado natural do ser humano adulto é ser intolerante à lactose. A tolerância ao leite é que é a condição especial, não o contrário. Isso já mexeu com sua cabeça? Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe. Existem 4 tipos de intolerância à lactose. A mais comum é a primária, que é genética e se desenvolve ao longo da vida. Tem a secundária, que é causada por uma lesão no intestino, às vezes depois de uma infecção forte, uma gastroenterite, celíacos com intestino inflamado. Essa pode ser reversível quando o intestino se cura. Tem a congênita, que é raríssima, o bebê já nasce sem produzir lactase e não pode nem tomar leite materno, e tem a desenvolvimental, que acontece em bebês prematuros e costuma se resolver rápido. Agora vem o ponto mais curioso desse vídeo todo. O Brasil é um caso único no mundo quando o assunto é intolerância à lactase. Um estudo publicado no periódico científico da Faculdade de Medicina da USP revelou algo fascinante. Por conta da nossa altíssima miscigenação, a prevalência de intolerância à lactose varia muito, dependendo da raça e da região. Entre brancos e pardos, cerca de 43% produzem lactase normalmente. Entre negros, esse número cai para 20%. E entre descendentes de japoneses, 0%. Isso mesmo, praticamente nenhum descendente de japoneses no Brasil digere bem a lactose na fase adulta. Juntando tudo isso, estima-se que cerca de 60% da população brasileira apresente algum grau de intolerância. Algum grau. E essa palavra grau é fundamental. Aguarda, porque ela vai mudar tudo o que você pensa sobre esse assunto daqui a pouco. Globalmente, a situação é ainda mais expressiva. Segundo dados de estudos compilados no banco PubMed, cerca de 65 a 70% dos adultos no mundo têm alguma deficiência de lactase. Na Ásia, esse número chega a 90% nas populações de leste asiático. Na América Latina, fica em torno de 38%. Na Europa do Norte, apenas 28%. E foi justamente por isso que, durante décadas, a ciência achou que a intolerância era exceção, porque os primeiros estudos foram feitos na Europa. Uma baita distorção que levou anos para ser corrigida. Agora, a informação que vale ouro e que muda tudo sobre como você enxerga esse assunto. Pesquisadores do National Institutes of Health, nos Estados Unidos, apontam algo pouco divulgado. A maioria das pessoas com intolerância à lactose consegue tolerar até 12 gramas de lactose por dia sem apresentar sintomas significativos. Para você ter noção, um copo de leite tem aproximadamente 12 a 15 gramas. Ou seja, muita gente que se considera intolerante, na verdade tem uma intolerância leve e poderia tomar um cafezinho com leite sem o menor drama.
E tem mais, queijos maturados como parmesão, gouda e gruyère têm teor de lactose quase zero, entre 0 e 3%, justamente por causa do processo de fermentação e maturação, que destrói a lactose naturalmente. O iogurte natural também tem até 30% menos lactose que o leite puro, e as bactérias vivas que ele contém ajudam o próprio intestino a digeri-la. Isso quer dizer que uma pessoa com intolerância leve ou moderada poderia, com orientação médica, continuar consumindo queijo curado e iogurte natural sem problema nenhum e sem precisar pagar o preço premium do zero lactose. Agora, uma informação que poucos médicos te falam. Se você não tem intolerância diagnosticada e começa a cortar a lactose cronicamente por conta própria, o seu corpo pode reduzir a produção natural de lactase por adaptação. Em outras palavras, você pode desenvolver intolerância à lactose de tanto evitá-la desnecessariamente. A situação literalmente se cria sozinha. Tudo bem, aí você me pergunta, mas então por que o mercado de leite sem lactose explodiu tanto? Resposta curta: marketing muito bem feito. O mercado global de produtos sem lactose movimentou quase 7 bilhões de dólares. E pesquisadores do Tecnolat, Centro de Tecnologia de Laticínios do Brasil, identificaram uma tendência chamada controle e adequação, que leva pessoas sem intolerância alguma a evitarem a lactose porque simplesmente associam isso a algo mais saudável, mais leve, mais moderno. Não há comprovação científica de que pessoas não intolerantes se beneficiem do leite sem lactose. Nenhuma. E tem um detalhe técnico que a maioria não sabe. O leite sem lactose não tem a lactose retirada. A lactose continua lá, só que quebrada em glicose e galactose antes de chegar na prateleira. Isso torna o produto levemente mais doce e, em alguns contextos, pode gerar um pico glicêmico levemente maior que o leite convencional. Para pessoas diabéticas, isso importa. Outro ponto legal, a Anvisa já debate uma regulamentação para obrigar as indústrias a informarem a quantidade exata de lactose remanescente nos produtos zero lactose, porque sim, mesmo os rotulados como zero não são matematicamente zero. A hidrólise enzimática é muito eficiente, mas traços podem existir. Resumindo tudo com clareza e sem enrolação. Quem precisa do leite sem lactose? Pessoas com intolerância moderada a severa diagnosticada por exame, como o teste do hidrogênio expirado, que é o padrão ouro, ou o teste genético, também quem tem lesão intestinal temporária ou permanente, e claro, quem sente sintomas reais, gases excessivos, diarreia, dores abdominais, sempre com avaliação médica. Quem não precisa necessariamente. Quem tem intolerância leve e pode se adaptar com porções menores, queijos maturados ou iogurte natural, e quem nunca foi diagnosticado e está gastando mais por conta de um medo sem diagnóstico. Uma dica de ouro: se você suspeita de intolerância, faça o teste. Não é caro, não é invasivo e você resolve a dúvida de uma vez. Sem diagnóstico, a restrição alimentar pode te deixar com deficiência de cálcio, e aí sim vira um problema de saúde real, porque o cálcio é fundamental para ossos, dentes, contração muscular e até função cardíaca. E aí, você foi pego de surpresa com alguma dessas informações? Aposto que alguém que você conhece compra leite sem lactose sem precisar. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque parece besteira, mas faz diferença enorme para esse canal chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de coisa. E se inscreve aqui se você quer continuar aprendendo sobre alimentação, saúde e as malandragens da indústria de alimentos. Comenta aqui embaixo também, qual foi a informação que mais te surpreendeu? Que o estado natural do humano adulto é ser intolerante à lactose? Que o queijo parmesão tem quase zero lactose? Ou a parte sobre o mercado de 7 bilhões de dólares? Quero ler tudo. Aqui ao lado deixamos mais um vídeo para você fugir das falcatruas da indústria e continuar aprendendo e aprimorando ainda mais a sua saúde. Te espero lá.